Tá vendo isso aqui? Esse aqui não é mato não, esse aqui é comestível, a beldurega é punk. Antigamente era tradicional, hoje é não convencional, né? As punk, né, plantas alimentícias não convencionais, são uma diversidade de espécies que normalmente não estão presentes corriqueiramente na nossa mesa. E esse termo, ele começou lá atrás, em 2007, por meio de um Congresso Brasileiro de Olericultura, realizado em Porto Seguro. Nessa ocasião foram abordadas as plantas subutilizadas. Olha como que as pessoas antigamente viviam melhor do que nós hoje na cidade. Porque o conhecimento deles são melhores do que o nosso hoje. Porque os nossos ancestrais, e antigamente, usavam muito plantas, hoje chamadas de punks. E tem muita gente que não conhece, porque elas estão no mato. Então as pessoas não têm esse conhecimento. É importante a gente entender que essa questão da não convencionalidade do alimento, ela é relativa e varia de região para região, né? O que pode ser não convencional para mim pode ser convencional para outra pessoa, né? Então a gente pode citar os exemplos aí do piqui, o exemplo da jabuticaba, mas como assim, né? Jabuticaba ser uma punk, a taioba até para a gente de Minas, o próprio Oroponobis. Mas é porque faz parte de um conceito, né? Punk é um acrônimo, né? Plantas alimentícias não convencionais, que vem abraçar não somente o consumo, mas toda essa cadeia que o alimento envolve. Trapoeraba, outra punk muito saborosa, pão de queijo, mas também aí no arroz, no feijão, no ensopado, no guisado, fica uma delícia. Essa daqui. Consideramos hortaliças convencionais as que têm cadeia de produção definida. Tomate, alface, almeirão, jiló. E não convencionais, aquelas que não têm uma cadeia de produção. Geralmente elas são colocadas no mercado por agricultores familiares e geralmente em feiras agroecológicas, comércio local. Na região de Itabirito, Cachoeira do Campo, é tradição o preparo do pastel de angu recheado com umbigo de banana. As pessoas respeitavam aquilo e observavam aquilo que a natureza oferecia para a sua alimentação. Então, o umbigo de banana, ele com seu potencial nutritivo, era uma forma disponível para incrementar a alimentação, já que não se tinha tanta disponibilidade em quantidade de alimentos. A importância das punks para mim e para a comunidade em geral é, primeiro, elas são ricas em nutrientes. Não tem, cada punk que você vai estudar, que você vai ler sobre, ela vem quase completa. Outra coisa, o manejo, a espontaneidade delas. Porque elas você não tem que ficar agrotóxico, fertilizante, nada. Gente, essa é minha terra. Viajei, ficou abandonado. O que está sobrevivendo aqui? As punks. Se as pessoas conseguissem entender isso, não estava perdendo tempo com pouquíssimas variedades. A gente tem milhares de variedades para explorar. Minas Gerais, a gente sabe perfeitamente que é um estado riquíssimo em alimento, justamente porque tem uma diversidade imensa de biomas, né? Então você vai encontrar os alimentos ali do Cerrado, da Mata Atlântica. Nesse sentido é que a gente vai alimentando e vai entendendo o que é a nossa cultura alimentar. O que você come, a partir de que lugar você come, né? Porque é isso que vai definir, inclusive, se a dieta alimentar e dieta na sua mais ampla definição, né? Não é uma dieta do ponto de vista só da gastronomia, mas é uma dieta a partir do desejo que aquela memória aquela pessoa tem para poder comer. Então, é isso que traz quando você vem com essa comida, e essa comida que é ancestral. As punks nada mais são do que o alimento ancestral, oriundo aqui para a gente, em Minas Gerais, vindo dos povos originários ou vindo dos povos africanos. Eu entendo que a comida mineira, ela é cultura.
ela é identidade, né? Nós, mineiros, a gente se reconhece na comida que a gente faz aqui. A gente pode dizer que a nossa comida ela tem pelo menos 300 anos de história, porque o mineiro ele foi cultivando isso ao longo do tempo. Se você andar 50 quilômetros aqui da capital, você vai ver como que é que esses hábitos continuam vivos, né? E mesmo aqui nas casas da cidade, né? Eu gosto de brincar, assim, ali na jardineira aqui da porta do restaurante tem Ora Pronobis. O Ora Pronobis, ele tem 26% em proteína. Então, olha só, a importância dela é realmente na alimentação para a nossa saúde e também para a nossa machucar, porque ela é danada. Dá licença. Então hoje nós vamos preparar uma receita à base de Ora Pronobis, tá? É um bolo, é uma receita simples, são 3 ovos, meia xícara de óleo, meia xícara de laranja, 1 xícara de açúcar e 30 folhas de Ora Pronobis. E adicionamos 2 xícaras de farinha de trigo. É uma massa bonita, bem homogênea. Agora é só levar ao forno, previamente aquecido a 180 graus, e após 35, 40 minutos, esse é o resultado. Eu conheci as punk através da minha família, no quintal de casa mesmo. A minha mãe fazia broto de quiabo, inclusive com ensopado de abóbora. Então, para mim, é um resgate muito interessante, muito marcante, porque vem de berço de família, né? Antigamente era tradicional, né? Hoje é não convencional, né? Antigamente, os antepassados, os pais, os avós, a gente sempre comia essas coisas e dava pra gente comer, os pais da gente. Então, isso é importante demais, estar resgatando essa cultura aí, né? Para montar a salada, eu usei 4 tipos de punk. Folha de mizuno, a folha de hibisco, bálsamo, que no paladar ele tem um toque mais amargo. Eu fiz também um pesto de azedinha. E estou usando aqui a flor de picão da praia, com capuchinha. Então tem inúmeras experiências de trabalhos que as crianças começam a fazer pesquisas de escola, por exemplo, com os avós. E quando a gente percebe o lar, né, a comensalidade, o ato de comer coletivamente na família, volta através de um picão, através de uma beldroega. Esse aqui é a beldroega, é uma pâncreas muito rica em ômega 3. Pessoas que não às vezes não gostam de peixe, pode substituir pela beldroega. Ela é ótima para fazer suco, então você pode fazer suco, fazer salada, pode fazer afogada também, é uma delícia. Vamos fazer uma quitanda, que é o biscoito de angu, e agregar uma punk, que é a beldroega. Aqui eu fiz o angu, porém não tão cozido. Adicionei o polvilho doce, óleo de girassol, sal, ovos. Agora que a massa já está homogênea, coloquei minha beldroega mal picada. Vai render aproximadamente 20 biscoitos. Após 25 minutos, o resultado da nossa receita biscoito de angu com beldroega. Igual eu conheci com meu sogro, a bertalha, que era feito com a costelinha de porco, angu, né, que é um prato típico também da roça. Faziam vários pratos colhidos no meio do mato. Na roça a gente usava muito e aqui eu vim saber que a gente estava consumindo uma coisa bem nutritiva e não sabia, né? Há muitos anos atrás, né? Senhorio, me dá licença para eu entrar aqui agora. Se me der licença eu entro, se não der eu vou me embora. Se me der licença eu entro, se não der eu vou me embora. A gente nasceu comendo essa comida, né? Então sempre a gente tem costume de cozinhar na nossa casa essas comidas. E nossos filhos também vão cozinhando. As noras vão chegando, também vão aprendendo a cozinhar. E é assim, a gente já vai passando de geração para geração. Essa saborosa, assim, é um punk, né? Uma planta ancestral, né? Nosso povo, né? Minha avó, minha bisavó, eles colhiam muito e faziam aqui. Às vezes não tinha nada para fazer, né? Vinha aqui nos muros e catava saborosa e fazia os pratos. Uma das dificuldades que nós enfrentamos hoje, quando nós falamos de punk, é exatamente o preconceito que algumas pessoas têm
em relação a algumas dessas espécies, algumas dessas plantas. No entanto, a gente precisa sobrepor essa memória, porque são alimentos extremamente ricos nutricionalmente e de fácil acesso. Vou misturar a costelinha. Hoje a nossa alimentação, na verdade, se tornou monótona e pobre. Podemos voltar aí no tempo, né, relembrar o que nossos ancestrais, do que eles se alimentavam e trazer isso de volta para a nossa mesa. O Pelsanção, quando você consegue a muda, você pode ter ele em casa. Mas esse é igual esse mesmo. Esse meu foi muda que eu apanhei lá na EPAMIG e plantei na minha casa. São diversas instituições, incluindo aqui a EPAMIG, a Emater de Minas Gerais, a Embrapa Hortaliça, o Ministério da Agricultura, universidades federais, trabalhando, resgatando essa biodiversidade. Então, desde 2010, nós multiplicamos e distribuímos muda dessas hortaliças não convencionais, também fazendo a difusão de tecnologias, do modo de plantio, do modo de colheita. E as pessoas também trazem muita coisa pra gente. Eu tenho essa coisa que a minha família cultiva há muitos anos, você quer colocar no banco? E a gente também, claro, vai trocando com essas pessoas saberes, né, e usos dessas hortaliças nessas receitas tradicionais de família. O Pelsanção, geralmente, ele é apanhado com luvas. Eu não ponho ele com luvas. Eu ponho ele normal, porque a parte que queima é as costas da mão. A palma da mão ele não queima, ele queima as costas. É uma queimadura assim, fica enjoativa, coça, pinica, é porque ele tem tipo uma linha, uma lãzinha que eles têm que pinica a gente. Então você tem que ter uma licença, pedir uma licença para ele, para estar apanhando. Neste banco nós temos os almeirões, azedinha, beldroega, capuchinha, os carás, taioba, né? 2 tipos de taioba, taioba verde, taioba roxa. Uma outra que o pessoal chama de couvinha, as vinagreiras, o quiabo de quina, araruta. A gente tem a tradição da culinária mineira usando diversas punk, mas esse universo punk também foi descoberto pela culinária mais sofisticada. Hoje nós vamos preparar um prato aqui, que é uma carne com um corte que a gente chama de picolé do mineiro. E para acompanhar, nós vamos utilizar o mangarito. O mangarito é um pequeno tubérculo que está praticamente em extinção. Em livros de receitas do século XIX, a gente encontra referências a preparos do mangarito e, de repente, o mangarito desapareceu. Trazer essas plantas, né, que são, às vezes, muitas vezes são ingredientes pouco comuns, ingredientes esquecidos, né? Então, trazer isso para dentro do restaurante, colocar isso na mesa, para mim, colocar também a nossa história na mesa, né? É um jeito de eu servir comida e história. E aqui, para trazer um frescor para esse prato, eu vou usar uma outra planta também, que é pouquíssimo conhecida, que é o agrião antigo. As punk, elas têm um viés múltiplo, do meu ponto de vista, para a gente, né? Desde uma soberania alimentar, ou seja, quando eu passo a ser um coletor de alimentos no meu quintal, na minha horta, na minha varanda de casa, de um apartamento, eu começo a plantar, né? Ou se eu não consigo plantar, eu consigo demandar de um agricultor que me forneça, que isso é importante também, essa cadeia, né? Todo mundo sai ganhando. Uma das punk que a gente utiliza no pão de queijo, em diversos outros preparos, quando a gente quer extrair uma cor azul, é o genipapo, né? Esse daqui a gente acabou de colher o pé, tá aqui acima. Nós vamos fazer um preparo culinário na cozinha para a gente extrair esse azul do genipapo para depois ele vir a colorir o nosso pão de queijo. As punk, independente de ser a raiz, de ser a folha, de ser a flor ou o fruto, elas podem nos proporcionar pratos como refogados, ensopados, mas pode nos proporcionar pães, bolos, doces, licores, sucos, geleias, drinks. Punks eu já consumia, né? Mas só na forma de
comida mesmo. E trazer ela para a coquetelaria é muito legal, porque tem diversas plantas que você pode usar, diversas punks que você pode usar na coquetelaria, e cada uma com sabor. Hoje eu trouxe para fazer o nosso drink 2 tipos de punks. Aqui eu tenho folha de limoeiro infusionado na cachaça com casca de limão siciliano. A casca eu trouxe para dar mais citricidade. As folhas de limoeiro são comestíveis, são ótimas para chá e servem também para a gente fazer esse tipo de infusão. Então eu vou usar algumas folhas de azedinha, uma medida 50 ml da cachaça já infusionada. Vou usar um xaropinho de mel. E aqui eu vou usar uma folha de limoeiro e a flor da beldoegra, que também são punks. Saúde! Nós estamos aqui diante de uma planta alimentícia não convencional, o tomate de árvore, que produz esses frutos aqui maravilhosos. O tomate de árvore é da família das solanáceas, a mesma família do tomate, do jiló, da berinjela, tá? Ele tem um sabor agridoce. Quem olha não fala que é um tomate, né? Ele lembra um jiló, mas ele é bem adocicado, a polpa, porque a casca ela amarga muito. E ele também pode ser utilizado para a produção de suco, para a produção de geleias, de antepastos, em sobremesas, em sorvetes, em saladas de fruta. Aí você corta o tomate ao meio, retira a polpa com uma colher, coloca 1 quilo de tomate e meio de açúcar, canela, cravo a gosto e vai mexer até que engrosse. A comida de verdade, os pratos e as hortaliças, os legumes, eles têm uma representação dentro do nosso campo simbólico, né? E qual que é o nosso campo simbólico? Nosso campo simbólico tem a ver com a nossa vida, com a nossa dinâmica, tem a ver com as histórias em que as pessoas contavam para você como elas faziam um certo tipo de prato. Então, quando a gente faz essa discussão da retomada dessa memória, né, a gente vai ressignificar o nosso paladar e a gente vai, além de ressignificar, trazer um elemento muito fundamental, que é partir do pressuposto que a gente merece comer um prato de comida de verdade. Eu acho que as pessoas tinham que ter mais conhecimentos e tinham que também buscar e plantar. Um ato de colher é quase um ato de amor mesmo. Eu amo fazer isso.